Diz assim a poderosa palavra do Senhor, livro de João, no capítulo 4, no versículo 28, que diz assim: olha, deixou, pois, a mulher o seu, e foi à cidade e disse: aqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo, vírgula, poder assentar glorificando a Deus, adorando a Deus, rendendo graças a Deus, honrando a Deus, porque o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, Ele é digno de toda exaltação, Ele é digno de tudo aquilo que nós façamos, porque nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Eu sempre falo isso lá em casa com a minha esposa, às vezes nós estamos conversando, estamos dialogando, e a gente sempre fala: ó, coloca o Senhor na frente. Tudo nós temos que colocar o Senhor na frente. E é verdade, irmãos. Tudo que você tem que colocar o Senhor na frente. Eu coloco o Senhor na frente primeiro do que tudo. Primeiro que meus filhos, primeiro que minha esposa, primeiro que tudo eu coloco o Senhor na frente. Por quê? Porque você fazendo isso, você colocando, você confiando no Senhor, com certeza você vai ser muito abençoado pela graça de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, sem muita demora, não vou eu muito demorar, porque a obra já não é muito boa para conosco. Eu só quero rapidamente entregar algo da parte de Deus em cima desse contexto que nós temos. É uma história bastante conhecida, é uma história que fala, o contexto que nós temos fala que ela deixou o cântaro. Olha só, ela largou o cântaro, ela largou algo que ela tinha apego, ela largou algo que ela não deixava, ela largou algo que ela era conhecida pelaquilo que ela largou, ela deixou. Mas ela só deixou por quê? Porque Jesus apareceu na vida dela. Desce na minha, na tua vida. Tem muitas coisas que nós somos apegados aí. Eu falo a verdade, eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol, isso é verdade, tá? Eu gosto de futebol, mas eu larguei muita coisa para poder servir o Senhor, irmãos. Eu vim lá do Rio de Janeiro, eu jogava futebol lá, eu joguei no time de segunda divisão do estado do Rio, o Ouro Bruno, pequenininho assim, mas bom de bola, meio esquerda. Jogava muito, se você for na cidade de Macaé, você perguntar lá, pela minha pessoa, todo mundo vai falar assim: é doido, aqui joga muito, aqui não craque, mas ele, a família dele, o meu irmão, ele teve jogando no Flamengo mesmo, ficou largado, só que ele não tinha cabeça na época, era muito novo, e ele acabou desperdiçando a carreira dele no futebol. E eu, todavia, na minha casa, meu pai, minha família, todo mundo lá joga futebol. E eu jogava, só que quando eu tive um encontro com o Senhor, então muitas coisas eu tive que deixar para trás. Muitas coisas eu tive que deixar para trás. Porque tem pessoas que falam assim: ah, eu vou aceitar Jesus, mas eu não quero largar aquilo que eu fazia. Mas é verdade. Quando eu tive encontro com Jesus, então, de pouquinho a pouquinho, Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele foi me convencendo que não era para mim ficar mais para aqueles mistérios ali, tá entendendo? Então, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O pastor não convence ninguém. Quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo de Deus, tá? O pastor e os irmãos, os profetas, é um instrumento através de Deus para te pegar o recado, para te orientar, para te ensinar. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu fico observando, às vezes tem pessoas que falam assim: ah, eu estava lá no culto, então eu preguei, então eu profetizei, fulano fez isso. Ninguém fez nada. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu fui naquele culto, o culto estava pesado. O culto está pesado nada, não. Quem está pesado é gente, às vezes, né? A gente sai com a vida tribulada do trabalho, é tanta coisa assim da
É Jesus que vai atender a pessoa. Em cima desse contexto aqui, que nós lemos, a Bíblia fala de uma mulher. Esta mulher era uma mulher samaritana. E nós sabemos dentro da Bíblia Sagrada que os samaritanos e os judeus naquela época, eles não se batiam, eles não tinha aquela química, eles se viam brigando um com o outro. É igual aquele general que era tal de Zhang Zhongxi, aquele homem é o faraó daquela cidade. Então a outra Coreia não pode se unir com a Coreia deles, eles não se falam. Fala a mesma língua, mas ele não pode se unir. Eu estava vendo uma reportagem que tinha um homem que tinha 48, 50 anos de idade. Ele não podia sair para ver o meu irmão poderia entrar na cidade, porque o tal de Zhang Zhongxi ele não deixou. Ele era o faraó daquela cidade. Você está entendendo? Ele não deixava. Agora o que eu vejo aqui em cima desse contexto é que essa mulher era samaritana. Glória a Deus. E os judeus odiavam os samaritanos. E os samaritanos odiavam os judeus. Era uma coisa terrível. Eles não se batiam de jeito nenhum. Só que o nosso Jesus, ele veio para quê? Ele veio para mudar alguns protocolos. Mas por que, pastor? Porque Jesus falou assim: ó, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir, eu não vim para revogar a lei. Mas Jesus, ele veio para quê? Para quebrar alguns protocolos dentro da Bíblia Sagrada. É verdade. Jesus, ele veio para quebrar alguns protocolos. O primeiro protocolo que Jesus quebrou, quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele apareceu para quê? Com a mulher. O nome de Maria? Não ouvi. O nome de Maria? Mas peraí, pastor, mas por que Jesus, ele quando ressuscitou o terceiro dia, que ele falou que ele ia morrer, no terceiro dia ele ia ressuscitar? Por que Jesus ele não apareceu para Pedro? Pedro foi o primeiro discípulo. Por que Jesus não apareceu para João? Por que Jesus não apareceu para um dos seus discípulos? Apareceu para quê? A Maria Madalena. Sabe por quê? Porque ele está quebrando o protocolo. Então Jesus, ele gostava de quebrar protocolo, porque ele queria mostrar para mim, para você, olha só, queria mostrar para mim, para você, que não tem esse negócio da pessoa ser alta, ser preta, ser negra, ser isso, ser aquilo, não, todos são iguais. Sabe por quê? Porque o reino do céu, aonde vai eu, vai você, todo mundo é igual. Então ele queria mostrar para mim, para você, e está mostrando até hoje. Tem pessoas que fazem acepção de pessoa. Quando chega uma pessoa em determinado lugar, eles viram a cara, eles ficam de cara feia. Tem que parar com isso, irmão. Jesus, ele mostrou durante a sua trajetória na terra como que nós temos que comportar, o que nós temos que fazer. Nós temos que ser humanos. Nós temos que ser humanos, porque nós vamos tudo para o mesmo lugar. Esse negócio lá é porque eu sou mais santo que ela. Eu sou mais santo, não é santo nada, entenda isso, vou parar com isso. Se não for Jesus na minha, na tua vida, nada valerá. Nada vai valer. Então Jesus, entenda, Jesus, ele quebrou esse protocolo. Por quê? Porque ele passou dentro da cidade dos samaritanos. Ele passou ali dentro. Eu vou te falar por quê. A cidade por nome de Sicar. Entre aquela cidade cortava um rio. E biblicamente, e como dizia o historiador, ele falava que os judeus daquela época, eles preferiam dar a volta para o rio, para não passar dentro da cidade, porque cortavam o rio ali só naquela cidade de Sicar. Se você ver da geografia bíblica, você vai ver que o rio, que fazia parte do Jordão, ele cortava só naquela cidade. Então muitos dos judeus, eles pegavam o barco, porque naquela época a condução que eles tinham para passar de uma ponta para outra
daquele moço por nome de Jairo, ele também estava vindo de barco. Então, quando você passava para outra província, para outra cidade, o único modo de se locomover, não tinha ônibus, tinha ainda cavalo, tinha essas coisas, mas ele ia sempre de barco. Ele navegava. E essa cidade onde existia esse povo de Samaria, os samaritanos, eles cortavam justamente o rio. E os outros judeus, eles não entravam naquela cidade de jeito nenhum. Só que Jesus, ele falou assim: não, eu tenho que quebrar esse negócio aí, eu tenho que parar com esse negócio aí, sabe por quê? Porque eles têm que aprender. Porque para entrar no reino do céu, para me servir, tem que ser diferente. Para me servir, tem que mudar totalmente. Para me servir, está entendendo? Levanta a mão. Para me servir, tem que mudar totalmente. Então eu quero, e eu vou mostrar, eu quero ensinar para esse povo, ele está errado. Está todo mundo errado. Irmão, eu quero que me prove na Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 6, eu acho que é 6, 12 alguma coisa. A Bíblia fala sobre os 7 pecados capitais que Deus abomina. Lê lá. Acho que é Provérbios 6, 12 alguma coisa ali, e diante. Eu fico bobo, olha só. Eu fico assim observando. Tem pessoas que não gostam da outra. Tem pessoas que não gostam da outra. Quando fulano chega no culto, ela muda. Quando fulano chega no culto, ele muda. Fica ela feia, não gosta. Aí quando vai dar uma oportunidade, aí vai, começa a pular e não tem que parar com isso. Aí você acha que o Espírito Santo de Deus está vendo, não? Você acha que Jesus está vendo, não? É verdade. Porque eu não gosto de fulano, porque eu não gosto de Bertão, mas não dá uma oportunidade de chegar aqui e pá, quer vir para a igreja, quer louvar, quer fazer isso, mas quando vê aquela pessoa, o coração se tranca. Está lá no livro de Provérbios, cuidado. Isso é combinação, você acha que o Espírito Santo de Deus está vendo, não? Então tem muitas coisas que Jesus, ele deixou aqui, ó, para mim e você aprender. Tem muitas coisas que está escrito aqui que Jesus fez. Isso não é Jesus fez, Jesus realizou, está aqui para mim e você aprender. Se você quer sim entrar no reino do céu, se você quer sim que o Espírito Santo de Deus permaneça sobre a tua vida. Então Jesus, ele quebrou esse protocolo. O presbítero Bruno, Jesus falou bem assim: peraí, entrou no mar com seus discípulos. Vamos de mar, mestre? Quero eu com você curar. Aí o discípulo assim, aí ele falou assim: não, mas tu vai de pé. Mas peraí, mestre, a gente vai passar por dentro da cidade dos samaritanos, não pode. E o horário que Jesus queria passar era justamente o horário que eles estavam pegando água, porque ele tinha uma regra de meio-dia em diante, quem pegava água eram as mulheres. As mulheres iam lá no canto pegar água, porque só tinha um meio de pegar água, que era um tanque ou um poço que foi construído na época de Jacó. Aquele poço que estava lá, era a única fonte de água potável ali, era aquele poço. Aí todos os dias, por volta de meio-dia,
Porque Jesus sabia que ali tinha uma mulher, que ela tinha que ouvir a verdade, que ela tinha que se consertar, que ela tinha que mudar. Jesus agora ele entra dentro da cidade. E quando Jesus entra dentro da cidade, aí Jesus falou o quê? Eu vou ter que dispensar os meus discípulos. Por quê? Porque o discípulo de Jesus não está na mesma ligação que ele, não está na mesma fiação. A pior coisa que tem no reino de Deus é quando uma irmã não está na mesma ligação, na mesma fiação que a senhora está. A senhora está projetando ali algo para a igreja, uma festividade, alguma coisa, por exemplo. Aí tem algumas pessoas que não estão na mesma ligação, não estão na mesma sintonia. Tem que estar na mesma sintonia. Para quê? Para que as coisas venham a dar certo. Então o que Jesus fez? Jesus falou assim: ó, eu vou parar ali, porque o seu horário que essa mulher vem para cá, porque eu tenho que dialogar com ela, eu tenho que ter um tete-a-tete com ela. Por quê? Porque ela não vai até mim, então eu tenho que ir até ela. Quem está entendendo, levanta a mão. Ela não vai até mim, mas eu tenho que ir até ela. Você está entendendo? Tem pessoas que não querem vir até Jesus, mas Jesus vai até ele e até ela. Tem pessoas que não querem vir ao encontro de Jesus, mas Jesus vai ao encontro dela, no encontro dele. Você está entendendo o que Jesus está falando? Quem converteu Saulo de Tarso? Levanta a mão. Quem foi converter o Saulo de Tarso? Quem pregou para Saulo foi quem? Quem pregou para Saulo de Tarso? Foi Pedro? Foi João? Quem pregou para Saulo de Tarso, irmãos? Foi Jesus. Saulo de Tarso estava indo para Damasco para pegar o servo do Senhor. Jesus parou no meio do caminho e falou com ele: Saulo. Quem converteu ele foi Jesus. Mas por que foi Jesus? Porque tem coisas que Jesus tem que falar diretamente com você. Tem situações que Jesus tem que aparecer para você. Porque às vezes Jesus envia uma serva do Senhor, você não vai dar crédito. Mas quando Jesus chega, a voz é diferente, o jeito é diferente. É tudo diferente. Você está entendendo? Saulo de Tarso foi um perigoso, um bravo. Jesus falou: deixa ele comigo. É desses bravos que Jesus gosta, né? Você nem é o Grande Lucas, você que não era o Grande Lucas do mundo, mas eu no mundo é bravo, pequenininho bravo, o maluco usou todo mundo. Eu gostaria de pegar esses pequenos assim, tamanho de Bruno, assim, prender do Bruno. Ó, é ruim de baixar a cabeça. Eu pequenininho, né? Esses pequenos assim, vai, meu irmão, o que você está querendo encher de gira, né? Todo demoniado, o que você quer? Uma pistola aqui atrás, doido que faz alguma coisa. Era assim, irmão. Eu vi uma serva do Senhor entregando folheto, evangelizando, eu olhava, entrava para dentro do bairro, aí já vinha essa mulher chata para cá. Aí estava correndo a minha casa, quando chegava, vinha evangelizando, eu corria para dentro de casa. Era assim. Mas Jesus veio até mim. Jesus veio até meu encontro. E quando Jesus veio até meu encontro, não adianta. Não adianta. A limpeza é completa. Então Jesus ele foi. Aí, o que eu aprendo aqui em cima, ô missionário Thaís, é que Jesus, para ele ficar à vontade de dialogar com aquela mulher e fazer a obra, Jesus ele tinha que tirar o impedimento. Qual foi o impedimento? Foi o discípulo. Porque se os discípulos estivessem ali, os discípulos não entenderam, porque os discípulos não se davam, não falavam do sabatão. Então Jesus falou: eles não estão preparados, eles não estão na mesma ligação, eles não estão na mesma sintonia. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dispensar ele. Peraí, pastor, eram 12 discípulos, mas Jesus parou ali e Jesus falou assim: o quê? Ó, vai todo mundo para a cidade, vai comprar pão, vai lá comprar pão, lá que eu estou com fome. Mas Senhor, deixa pelo menos Pedro aí com o Senhor. Não, vai também, Pedro. Deixa pelo menos o Senhor. Não, vai também. Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho, porque sozinho eu vou fazer o mistério. Você sabe que às vezes você fala assim: mas a irmã fulano não liga para mim, o pastor não liga para mim, olha eu estou aqui em casa, ninguém me procura, ninguém fala comigo. Às vezes é um período que você tem que ficar sozinho com Deus. Às vezes é um período que você tem que ficar sozinho com Jesus para dialogar, para conversar com você. Você está entendendo? Então Jesus falou assim para os seus discípulos: olha,
asfalto, não tinha paralelepípedo, o pé cheio de poeira, a batata perto do poeira, um soltinho danado, as opastas apertando o pé dele. Ele agora parou ali, próximo àquele poço que Jacó construiu, que tinha água, ainda existia água naquele poço. Ele para ali, porque ele sabia que aquela mulher ia vir. E quando Jesus estava ali, parado, ela veio. E quando ela veio, Jesus já estava ali. Você está entendendo? E Jesus parado ali, não tinha ninguém por perto, não apareceu outro samaritano. O mistério foi só para os dois. E quando ela chega, Jesus começa a dialogar. Quando ela chega, Jesus começa a conversar com ela. Quando ela chega, Jesus começa a ter um tete-a-tete com ela, assim, um tete-a-tete. E ela foi entendendo. Ela foi tentando fugir, mas ela foi entendendo. Jesus falou: cadê o seu marido? Ela falou: não tem marido, se é de perna, porque esse não é seu marido. E aí Jesus começou a conversar. Jesus começou a revelar a vida daquela mulher. Aquela mulher, ela começou a enxergar, ela começou a ver, né, que apesar que eles eram judeus, mas ele era diferente. Apesar que ele era judeu, mas ele tinha espiritualidade. Ele era totalmente diferente. Com as palavras dele, ele começou a convencer aquela mulher. Aquelas palavras dele entrou dentro dela, no interior dela, e foi ali reproduzindo. Aí ela foi entender que quem estava do lado dela era totalmente diferente. Porque Jesus, ele não chega para ficar jogando conversa fora. Jesus era o objetivo, igual ele fez com o Filipe. Ele passou, Filipe encontrou o Filipe, falou assim: Filipe, ó, segue. Filipe falou: o quê? Segue-me, Filipe, segue. Filipe seguiu ele. Ele joga a conversa fora. Jesus, ele quando vem, não vem para jogar a conversa fora. Jesus, quando ele aparece para você, ele aparece com um objetivo: para mudar a tua vida, mudar a minha vida. Ele quando aparece, ele aparece com um objetivo para mudar a minha e a tua vida, para fazer que eu e você, aquilo que nós éramos apegados, desapegados. Você está entendendo? Aí agora Jesus conversa com ela. Você conhece a história? Não quero entrar nesse mistério, vou dar outro mistério. Aí quando Jesus parou, conversou com ela, Jesus pediu água. Mas a água que Jesus falou com ela não sabia, não entendia. Porque às vezes nós vamos conversar de coisas espirituais com algumas pessoas, tem pessoas que não entendem. É igual Nicodemos. Nicodemos falou assim: Rabi, mestre, eu esperei chegar à noite para ter contigo, porque a sabedoria e o que você faz não é da terra, é do céu. Aí Nicodemos, foi por isso que eu vim. E aí Nicodemos começou a conversar e ele começou a falar de coisa espiritual. Tem que nascer de novo da água do Espírito. Como que eu posso nascer de novo? Você está entendendo? Então tem pessoas que não entendem as coisas espirituais. Tem pessoas que não entendem. Então nada mais, nada menos, Jesus estava conversando com esta mulher sobre as coisas espirituais. Revelou para ela a vida dela, para ela tomar uma posição, e falando das coisas espirituais para ela que ela não sabia. E quando Jesus, ele depois conversou com ela, ele pediu algo a ela. Jesus falou assim: ó, dá-me de beber. Por quê? Porque para pegar água, ô meu Lucas, eles tinham que jogar uma corda e puxar, porque não tinha bomba naquela época que jogava, né? Hoje você joga a bomba joga lá em cima, né? Não tinha, era tudo na mão. Eu não sei nem se tinha aquele negócio que você bota a corda aqui, ó. Que você bota a corda que fica rodando, né? Esqueci o nome agora. Não, daqui? Carretilha. Não tinha, era tudo na mão. Então você imagina aquela mulher cansada, com a mão calejada, de puxar corda, ó, puxando corda. A vida toda puxando corda. A vida toda naquele canto. Todos os dias pegando lá. A vida dela mudava.
Jesus falou: tem que mudar esse negócio. Eu vou ter que mudar esse negócio. Jesus muda, irmãos. Entenda. Jesus muda. Ele mudou a minha vida. Mudou a vida de qualquer um. Mudou a vida de qualquer irmã Neuza. Jesus muda. Aí Jesus conversou com ela. Jesus amassou, começou. Aí Jesus falou assim: olha, dá esse bebê. Aí ela falou assim: mas peraí, como que o senhor está me pedindo de beber? Você sabe que eu sou? O senhor é judeu e eu sou samaritano. Jesus não queria saber nada disso. Ele falou: dá-lhe de beber. Ela falou: eu não posso te dar de beber. Só que Jesus está falando do Espírito também, porque Jesus falou assim: eu não quero você de beber desta água, não. Entenda. Sabe por quê? Porque a água que eu vou te dar, se você provar, ela vai gerar um rio dentro de você. Por quê? Porque Jesus falou assim: a água que eu te der, ela vai gerar um rio dentro de você, porque a água ela purifica, a água ela limpa, a água transforma, a água é a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor falou lá no livro de Ezequiel: este eu vou derramar águas purificadoras sobre vós, vou tirar o coração de carne, vou te dar um coração de carne e vou fazer um pacto de Deus. Você está entendendo? Jesus falou assim: a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. É verdade. Por que o senhor fala isso, pastor? É verdade. Porque quando você entra nessa água, quando você aceita esta água, que é a palavra, quando você aceita esta água, que é a presença de Jesus na sua vida, o que você faz? Você vai fazer mais. Mas eu tinha sede. Sede de quê? Eu tinha sede da cocaína, eu tinha sede da maconha, eu tinha sede do cigarro, eu tinha sede da cerveja, eu tinha sede da entrega, tomar vida que entrega, eu tinha sede do uísque. O Senhor tirou tudo isso depois que eu bebi a água que Ele me deu. Sabe por quê? Porque a água que Ele vai te dar, que você bebe, é diferente. Essa água cura, essa água transforma. Você está entendendo? O que eu aprendo foi isso que Jesus falou com ela: olha, a partir de hoje, se você aceitar e beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Quando Jesus dialogou com ela, ela falou assim: Senhor, eu quero desta água. Você tem que crer. Você tem que querer desta água. Senhor, eu quero desta água. Me dê desta água. Me dê desta água. Quando ela aceitou, obreira Micaela, a água que Jesus falou: você nunca mais vai ter sede. Ela falou assim: então me dê essa água. Eu preciso beber desta água. Quem está entendendo aqui nesta noite? Eu preciso beber desta água, Senhor. A água é diferente, irmãos. Oh, essa água é diferente. Essa água transforma. Essa água batiza. Essa água te dá autoridade. Essa água te dá dons. Essa água vai te colocar de pé. Ela aceitou a água. Eu quero, Senhor. Aí o texto vai dizer, sabe o quê? Que quando ela aceitou a água, ela saiu dali. Quando ela acabou de sair, quem estava vindo? Os impedimentos. Mas peraí, pastor, os discípulos eram impedimento? Era impedimento, porque eles não entenderam. Jesus realizou o milagre. Jesus realizou a libertação. Jesus ofereceu a água para aquela mulher. Aquela mulher aceitou a água. Aí agora, entenda, os impedimentos veio, Senhor, obregador. Quando eles chegaram, a mulher já estava saindo. Só que ela saiu, ela não foi para a casa dela. O costume dela era de casa, tanque, o poço para cá, o poço para cá. Era o costume dela direto. Só que quando ela aceitou a água que Jesus ofereceu a ela, ela não
Ela saiu dali já convertida. E ela foi para o centro da cidade e começou a falar: olha, eu tive um profeta, que meus filhos têm passado, os meus pais, os meus avós falaram, ele falou tudo que eu estava precisando. E tem mais, ele me deu uma água, eu bebi da água que ele me deu, a água diferente, a água tão diferente, que eu larguei o cântaro, ela bebeu da água, ela recebeu a água, e ela largou o cântaro. Aí sabe o que me chama a atenção? Tem muitas pessoas aí que já bebeu da água, já mergulhou na água, já mergulhou no rio, ainda está pegado ao cântaro ainda, irmão. Misericórdia. Você tem que largar o cântaro de lado. Larga esse negócio de lado. Mas não, o que é o cântaro? Não sei, alguma coisa que Jesus está falando aqui, você está pegado ainda. Jesus falou assim: larga esse negócio, larga esse negócio. Aquela mulher foi criada com cântaro, aquela mulher foi criada com as mãos calejadas, tem puxando aquela corda para poder pegar água. Ela era conhecida como cântaro, a mulher do cântaro, a mulher que pegava água, a mulher que de casa para ir no poço para casa. Mas Jesus mudou a vida dela. Ela fez o quê? Ela jogou, ela quebrou, ela largou o cântaro. Você tem que largar. Oh meu Deus, Jesus está falando nessa noite. Fica de pé comigo. Oh, meu Deus, Jesus está falando: olha, o segredo não é só beber da água, o segredo não é ouvir sua palavra, o segredo não é só Jesus chegar perto de você, o segredo não é só Jesus pregar para você, o segredo não é só você conhecer Jesus, o segredo você tem que largar o cântaro. Aleluia! A Bíblia diz que Zaqueu fez o quê? Zaqueu falou assim: eu quero ver quem é Jesus. Jesus falou: desce, hoje eu vou na tua casa. Sabe o que ele falou? A primeira coisa que ele fez o quê? Ele largou o canto. Qual é o canto de Zaqueu? Ele defraudava, ele roubava, ele era chefe de coletor de imposto, ele pegava dinheiro do povo. Sabe o que ele falou? A partir de hoje eu vou devolver tudo que eu peguei, eu vou devolver tudo que eu peguei, e ele jamais, ainda vou fazer muitas situações ainda. Sabe por quê? Porque ele bebeu da água, ele ouviu a palavra, ele se converteu, mas ele largou o cântaro. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que estão aí prega a palavra, tem pessoas que cantam que louca, tem pessoas que fazem muita coisa na casa do Senhor, mas ainda está preso ao cântaro. Mas nesta noite o Espírito de Jesus está mandando te dizer: ei, larga esse cântaro. Larga esse cântaro, irmão, pelo amor de Deus. Elias, quando passou a capa sobre Eliseu falou assim: ó, espera aí, Elias, eu vou lá despedir de papai e de mamãe. Eliseu foi despedir do pai e da mãe, mas Eliseu fez uma coisa: Eliseu matou os boi, Eliseu largou os boi, Eliseu não queria saber mais de boi. Sabe por quê? Porque Eliseu bebeu da água, Eliseu foi transformado. Eliseu falou: a partir de hoje eu não quero mais boi, eu não quero mais cântaro na minha vida. A partir de hoje eu só quero pregar a palavra, eu só quero ganhar alma, eu só quero anunciar o evangelho. A partir de hoje eu vou para a rua pregada. A partir de hoje eu vou fazer a obra do meu Deus Todo-Poderoso. Oh meu Deus! Então nesta noite, irmão, em nome de Jesus, larga esse cântaro aí, mata esses bois aí, joga esse negócio por terra, joga esse negócio por terra. Não sabe só o que Jesus já fazendo com a vida. Se Jesus já te usa assim, você ainda pegado no cântaro com os bois, você imagina como você largar tudo isso. Aí Jesus vai te usar muito